Bom dia, como foram de final de semana? Espero que tudo bem. Então hoje nós vamos ter nossa primeira videoaula. Vamos iniciar com o nosso conteúdo de matemática, ok? Aproveitem. Vamos lá então. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar no nosso módulo 20 da apostila de matemática, da página 237 e 240. Números na representação fracionária, decimal e porcentagem. Vamos começar recordando o número decimal que vocês viram na aula anterior e vendo os conceitos de porcentagem e fração. Lembrem, quando nós falamos em números decimais, vocês lembram das ordens dos números, as ordens inteiras e ordens decimais? Um número, por exemplo, 25,154. Colocando esse número nas suas ordens inteiras e decimais, ficaria ordem inteira 2, porque são duas dezenas, do 20, 5 na unidade, 5 unidades para formar 25. E a ordem decimal, que é a depois da vírgula, né, que vem à direita da vírgula, o 1 vai no décimo, o 5 no centésimo e o 4 no milésimo. Sendo assim, formando o nosso número 25154. Fração. Fração, na tradução literal do dicionário, é fracionar, é quebrar, partir. Ou seja, por analogia, uma fração é parte de um todo. Então, sempre quando nós ouvirmos fração, vocês vão estar na mente lembrando que nós vamos pegar uma parte, 2, 3, enfim. Ela vai ser a parte do todo. E porcentagem? Esse é o foco do nosso estudo hoje da apostila. Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho da origem das coisas para podermos entender aonde a gente quer chegar. Lembra que eu comentei? Entender um pouquinho de conceito? Então, a palavra porcentagem, ela vem do latim percentum. Latim é uma língua antiga que surgiu na Itália durante o Império Romano, ali nos arredores da cidade de Roma. Você sabia que o latim deu origem a várias línguas, como italiano, espanhol, francês e até o nosso português? Dentre muitas outras. Em uma tradução bem livre, percentum significa por cento, ou partes de 100. Portanto, sempre que vocês ouvirem a palavra porcentagem, já imaginem que nós vamos tratar de alguma coisa que é parte de 100. O símbolo da porcentagem sofreu alterações ao longo dos anos até chegar ao símbolo utilizado atualmente hoje em todo o mundo. O outro conceito que vocês devem dominar é o conceito das partes. Vamos fazer um exemplo bem simples. Vamos olhar para essa cartolina. E a cartolina, ela é o todo. Então, a cartolina é 100%. Quando dividimos essa cartolina em 4 partes, cada uma dessas partes se torna uma fração. Uma fração do quê? Daquele 100%. Daquela cartolina que antes era sozinha, agora dividimos em 4. Por fim, se nós pegarmos uma dessas partes, uma fração, nós estaremos pegando, nesse exemplo, 1/4 dessa cartolina. O que significa esse 1/4? Já adiantando, nós pegamos o 1 é a parte que nós pegamos a cartolina e o 4 foi em quantas partes essa cartolina foi dividida. Uma coisa importantíssima em porcentagem. Sempre que falarmos em porcentagem, o nosso todo
sempre deverá ser dividido em partes iguais. Eu não consigo fazer porcentagem se eu dividir em partes diferentes. Então, sempre a divisão tem que ser feita em partes iguais. Muito bem? Agora que já sabemos a origem da palavra porcentagem, o que significa porcentagem, o que significa fração, vamos recordar o nome dos elementos de uma fração? Eu sei que vocês já sabem, mas nunca é demais recordar. Toda fração é escrita com um número em cima, na verdade, um traço no meio e um número embaixo. E como esses elementos se chamam e para que servem? Vocês lembram o nome do número de cima? Ele é um numerador. É o que numera, ou seja, é a quantidade de partes de um todo que eu quero ter, que eu quero pegar, contar. E o número de baixo é chamado de denominador. É o número que denomina, ou seja, é a quantidade de partes do que o todo foi dividido. Lembra do nosso exemplo lá do quadro da cartolina, quando nós dividimos em 4 partes e pintamos de verde apenas uma? Nesse exemplo, o nosso numerador, como foi dito, é 1, que é a quantidade de partes que nós pegamos, e o nosso denominador é 4, a quantidade de partes que dividimos a nossa cartolina. Ficou fácil, né? Uma dica. As frações que possuem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 em seu denominador possuem nomes específicos. Veja no quadro a seguir quais são esses nomes. Então, 1 sobre 2 é 1 meio, 1 sobre 3, 1 terço, 1 sobre 4, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 sobre 8, 1 oitavo, 1 nono. E aí você pode mudar o denominador. Você pode mudar o numerador. 2 sobre 5, 2 quintos. 4 sobre 7, 4 sétimos. O importante é saber que o denominador 2 vai ser sempre meio, lê-se como meio, 3 como terço, 4 como quarto, 5 como quinto, 6 como sexto, 7 como sétimo, 8 como oitavo, 9 como nono e 10. Aí é o décimo. Então, 1 sobre 10, 1 décimo. 100, centésimo. 1 centésimo, 1000, milésimo. No caso, 1 milésimo ou 8 milésimo. Agora que vocês já estão craques nesses conceitos, vamos voltar para a porcentagem e dar mais um exemplo. Quando ouvimos a palavra porcentagem, o que deve vir à nossa mente mesmo? Isso, partes por 100. Nesse outro exemplo, dividimos o retângulo em 100 partes. Portanto, 100 será o nosso denominador, o número que vem abaixo. Quantas partes do retângulo nós pintamos de amarelo? Isso, pintamos 10. Portanto, o nosso numerador, o número que vem acima, é 10. Se nós montarmos essa fração, como ela fica? 10 sobre 100, que se lê 10 centésimos. E significa que dividimos o nosso todo em 100 partes iguais e pegamos 10. Percentualmente, significa dizer que nós pegamos 10% desse todo. Agora é com vocês. Leiam com atenção e façam as atividades da página 238 a 240. Nesse nosso início, como eu estou me habituando com vocês ainda na nossa primeira semana, vocês podem observar que eu vou estar falando bem pausadamente, bem devagar, tá? Então, aqueles que já sabem, falam, professor, mas eu já sei isso, ok. Aproveita para recordar. Aqueles que tiverem alguma dúvida, vamos estar prestando atenção. Atentem que eu me preocupo muito com conceitos. Eu posso não ser muito bom em fazer conta de multiplicação, divisão. Isso a gente treina. Agora, o conceito é importante. Vocês têm que entender o porquê das coisas. Então, essa semana a gente vai falar um pouquinho mais devagar. Depois eu começo a acelerar e a gente já vai se acostumar. Tá bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.